Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo prontinho, nós vamos para mais um capítulo dessa história lindíssima, A Escolhida. De fato, você vai atestar a cada capítulo dessa história que ela era a escolhida. Mas quem? Fica comigo, fique aqui na sintonia, você vai ouvir esse segundo capítulo imperdível dessa história. Mas antes de eu começar o segundo capítulo, um convite especial feito para você. Se torne membro aqui do nosso canal. Vai ser muito legal. Você vai ter a interpretação dos teus sonhos, você vai poder consultar a nossa psicóloga, você vai poder bater papo comigo. Eu vou fazer gravações exclusivas para você, histórias exclusivas. Vai ser muito bacana. Eu queria que você viesse ser mais íntimo aqui do canal, tornando-se membro. Ô Paulinho, se eu não quiser me tornar membro, perco alguma coisa? Absolutamente nada, não vai perder, porque tudo que você já tem no canal, você vai continuar tendo. Só que quem se torna membro vai ter algo a mais. É por esse algo a mais que eu estou te convidando. Inclusive, ouvir as histórias sem interrupção comercial. Vai ser muito legal, muito bacana. Você vem? Vem se tornar membro? Abaixo do vídeo dessa história, você vai ter essa opção. Venha, se torne membro aqui do canal do Paulinho Boa Pessoa. Vai ser muito legal para mim. Mas agora, o segundo capítulo de A Escolhida. Foi um diálogo duríssimo e ao mesmo tempo tão decepcionante com a minha sogra Virgínia. Ela me repreendia por eu ter me ausentado no 9º aniversário. A festinha que eu tinha preparado com tanto carinho para Isis. Eu tinha feito tudo com tanto amor para ela. A minha mãe havia ajudado no preparo do bolo, me ajudaram a fazer os docinhos, os beijinhos, os brigadeiros. Ora, por que eu faltaria? Eu só tive que me ausentar porque meu avô teve uma grande piora. Meu avô havia sofrido um desmaio devido a tratamento de rádio e químio contra aquele câncer de próstata. E eu havia tomado conhecimento nesse atendimento de urgência quando meu avô perdeu a consciência de que o câncer havia se agravado. As coisas estavam terríveis para o meu avô, em termos de saúde, e eu extremamente preocupada, e a minha sogra tinha que compreender que eu amava, que eu respeitava o meu avô, que ele era tudo, ele representava tudo para mim, foi ele que tinha me criado até ali. Vocês estão acompanhando a minha história, eu órfão de pai, de mãe, quem havia lutado por mim e pelo meu irmão, desde a mais tenra idade, tinha sido ele. Ele havia interrompido seus sonhos. Ele que tanto queria ser um advogado, um bacharel em direito, um homem das leis. Meu avô, ele queria ter prestado um concurso público, se formado fosse em direito. Ele não pode fazer isso. Ele tinha se formado com o meu incentivo, sim, mas recebeu o diploma quando tinha 73 anos. Eu devia tanto para aquele homem. Então eu não estava, aceitando aquela dura que eu estava levando da minha sogra. Você não pode. Foi terrível quando eu ouvi dela: você não
pode, Marina, abandonar tua família. E foi duro quando eu ouvi dela, o seu avô tá velho. E você sabe que ele vai morrer. Essa doença é terrível. E você sabe que ele vai morrer, você não pode abandonar e abrir mão da sua família por ele. Não, ela não tinha compreendido nada. Ela não tinha entendido nada. Mas naquele dia, nesse diálogo que eu tive com a senhora Dona Virgínia, minha sogra, eu comecei a compreender, eu comecei a entender que eu não estava num mar de rosas. Não estava não. De que o casamento do qual eu estava aprovando e gostando, havia gostado daqueles 2 anos, já 2 anos que eu estava casada. Ele não era um casamento perfeito conforme eu havia imaginado um pouquinho antes. Era um casamento que tinha também os seus problemas, os seus percalços, como tudo na vida tem. Eu comecei a compreender que, na verdade, as coisas não eram tão doces assim. A vida apresentava também o seu amargor naquela relação. Tão amargo quanto o fel. Talvez exatamente por isso tivesse acontecido com a ex dele o que aconteceu, não sei. Era precipitado qualquer julgamento da minha parte. Mas que eu não iria abandonar o meu avô e nem podia abandonar. Eu precisava me dedicar muito a ele. Enquanto que o meu avô estava sofrendo com aquele câncer terrível que começou a se espalhar, começou a ter metástase. A primeira foi óssea. Eu comecei a correr com meu avô. Olha, eu não sei o que você pensa a respeito disso, mas eu abandonei praticamente tudo. Menos uma pessoa. Menos uma pessoa. Ela, a minha enteada. Ela queria estar comigo em tudo que eu fosse, em todo lugar que eu pisasse. Ela queria estar presente juntinho de mim, com 9 aninhos. Era impressionante o elo de ligação entre mim e a Isis. Era impressionante. Como é que a ligação podia ser tão estreita assim? Aquela menina era muito ligada a mim e ela também se preocupava com o meu avô. Às vezes, num ambiente de hospital, eu, lógico, não poderia levá-la. Até porque eu tinha muito medo das críticas que eu pudesse receber da minha sogra, sua avó, Dona Virgínia. Então, quando ela ia junto comigo, eu corria com o meu avô para os mais diferentes centros hospitalares, eu a deixava na companhia da minha mãe. Ela vinha. Eu digo minha mãe, minha avó, exatamente. Ela que tantas vezes fazia esse papel de mãe para mim. Então eu deixava a Isis na companhia da minha avó-mãe, da Dona Jurema. Com isso, ela também vai estreitando a relação com a minha avó, a avó-mãe. Enquanto que eu ia atrás da luta no atendimento do meu avô. Também no hospital ela ia comigo. Em contrapartida, a minha sogra ficava doida da vida, porque me via sim, e com razão, aí ela tinha razão. Ela via de perto o distanciamento que eu estava criando da família a qual eu havia me dedicado naqueles 2 anos. Mas eu comecei a me distanciar por explicações lógicas e óbvias. Foi uma luta intensa. E exatamente quando eu começo a fazer isso, porque eu trago comigo a minha enteada Isis, ela começa a participar ativamente dos socorros que eu prestava para o meu avô. Uma coisa que eu não sabia começa a acontecer. O Fernando, meu marido, ele começa a se distanciar de casa. Sentindo que eu não estava mais tão presente quanto antes,
por todos os motivos aqui explanados, ele começa a se distanciar de casa, começa a criar hábitos noturnos, inclusive, chega tarde em casa. E muitas vezes, aí uma surpresa, ele voltava para casa cheirando a álcool. Eu nem sabia que ele tinha o hábito de beber. Nós comemoramos, sim. Quando eu aceitei o pedido de casamento dele, foi com uma champanhe. Sim, era assim que ele bebeu durante todo aquele tempo. Bebia socialmente, mas agora não era mais socialmente. Era excessivamente. Então estava acontecendo o abandono, porque ele já não estava mais tão presente em casa, a casa que eu também tinha deixado, mas os meus motivos vocês já sabem. E a minha sogra, ela não tem mais nada que trave a sua língua. Ela começa a reclamar de mim e depois ela começa a questionar onde eu estava levando a neta dela, que eu não podia levar a neta dela para ambientes hospitalares. Nessas horas eu sofria muito porque eu pedia para minha enteada, eu pedia para Isis para ficar em casa. Eu falava até nessa hora o nome completo dela, Isis Graziella. Ela tem uma composição de nome, dois nomes fortes, né? Isis Graziella, fica então aqui. Tua avó está reclamando? Não, ela chorava, ela queria estar comigo. Ela já não conseguia mais se distanciar de mim. E foi assim até que nós chegamos àquele ponto que muito me fez sofrer. Meu avô entrou num quadro de piora. O câncer que havia atingido ossos também acabou atingindo outros órgãos. E não demorou muito. Depois da descoberta feita por ele do câncer, 1 ano e 2 meses depois, meu avô sucumbiu. Meu avô não resistiu. Ele veio a falecer. Que perda terrível para mim. Era meu pai, sabe? Tudo bem, eu já tinha perdido o meu pai quando criança. Havia sofrido muito. Porque eu perdi no mesmo dia meu pai e minha mãe, conforme vocês sabem. Num acidente terrível. Aquela cena em que eu estou com o meu irmão de mãos dadas e a gente vai depositar a rosa na sepultura do papai e da mamãe. Eu fiz, mas na companhia do meu avô, era ele já me dando força ali. Era ele me incentivando ali. Então eu perdi naquele dia triste essas duas pessoas fundamentais na vida de qualquer ser humano. Mas eu tinha o meu avô. Ele estava comigo. Presente no momento da despedida, quando eu e meu irmão levamos a rosa e depositamos na sepultura dos nossos pais. Mas agora eu perdi o rumo. Eu fiquei muito abalada do ponto de vista emocional. O meu irmão, por exemplo, ficou triste. O meu irmão ficou, lógico, muito triste com a perda do vô-pai. Ficou, mas ele não ficou como eu fiquei. Porque ali eu sentia que eu perdi o meu chão. Foi um momento muito difícil. Muito difícil. E foi aí que eu descobri que talvez o que mais pesasse para mim é que eu me senti completamente abandonada na hora que meu avô morreu. Sabe, para não dizer que o Fernando, meu marido, não tivesse ido ao velório, ele foi. Mas ele ficou coisa assim, de 1 hora. Me perdoe, que eu não gosto de velórios, eu fico assim muito impressionado. Eu estou indo embora com a minha mãe e meu pai.
A mãe e o pai também chegaram com ele e foram embora juntos. Eles ficaram coisa de... se ficaram 1 hora. E vi o momento quando eles tentaram levar consigo a Isis, a minha enteada, e vi ela chorando, porque ela queria ficar. Então, quando eu vi a cena, eu fui assim ao encontro deles, eu vi até uma bronca da minha sogra. Aqui não é lugar de você ficar, Isis. Aqui não é lugar de uma criança como você ficar. Vamos embora já. E eu ouvi a Isis se defendendo, dizendo, eu não vou deixar a Mariana sozinha. Ela só me ajuda e eu preciso retribuir a ajuda que ela me dá. Eu não posso simplesmente abandoná-la nessa hora, vó, eu não vou. Era uma criança falando, e falando aquilo com tanta emoção e com tanta verdade que na hora eu fui tocada. Então eu fui ao encontro dela. Não pode deixar, dona Virgínia, ela quer ficar. Eu me responsabilizo por ela. Mas não tem cabimento ela ficar, você vai sepultar o teu avô, a tua avó está desesperada. Não tem cabimento. Eu olhei para ela, como a pedir para ela que ela fosse, mas ela me fez com a cabecinha que não. E naquela hora eu segurei a mãozinha dela e ela segurou a minha. E ela ficou. Por incrível que pareça, qual é a criança? Pergunto, para que você reflita aí e me responda, qual é a criança que ficaria num velório com a possibilidade de ir embora? Com a avó, com o vô, com o pai? Ela quis ficar. Foi ali que eu comecei a entender que havia uma escolhida. Eu ainda não conseguia determinar quem era a escolhida, se eu, a escolhida dela, ou se ela, a escolhida minha. Mas eu detecto nessa hora exatamente que havia uma escolhida. Ela ficou. E ficou até o último momento comigo. Até no momento triste de fechar o caixão e de levar o meu avô até a sepultura. E nessa hora eu me lembrei de quando nós estávamos enterrando meu pai e minha mãe, que eu estava de mãos dadas com o meu irmão, porque desta vez eu estava de mãos dadas com a minha avó, a dona Jurema, com meu irmão e com a Isis. Eu percebi que nós éramos 4 agora. Essa união, de certa forma, tal qual aconteceu lá no meu passado, na minha tenra idade, no sepultamento dos meus pais, com a presença do meu avô que me fortaleceu, agora o fortalecimento vinha da união de ver ali 4. E entre os 4, ela, a Isis. Cada um de nós tínhamos uma rosa que nós depositamos, depois de dar um beijo na rosa, na sepultura do meu avô. Foi tudo muito triste, de muitas lágrimas, de muitas dores, e eu estava consciente de que, na verdade, eu teria tanto ainda que enfrentar a partir daquele momento. Tanto. O meu desejo, sinceramente, porque depois que nós sepultamos o vovô, nós fomos para a casa dele, né? Do vô e da avó. A minha avó preparou alguma coisa para que a gente comesse. Meu desejo era ficar lá. Eu estava tão cansada que eu acabei adormecendo. E ela, a Isis, comigo também, acabou dormindo. Quando eu acordei, já 2 da manhã, 2 horas da madrugada, eu falei, eu não vou voltar agora, perigoso. Madrugada para casa. Então acabamos de amanhecer o dia.
E no outro dia, quando eu voltei para casa, tive que escutar de novo sermões por parte da minha sogra. E também do meu sogro também acabei escutando. Então ali começa a ficar claro para mim que, na verdade, o homem com o qual eu havia me casado, Fernando, ele não era o homem que eu tinha imaginado que ele fosse. Eu comecei a ver, eu comecei a sentir que, na verdade, o Fernando ele era manipulado pelos avós. Quer dizer, os pais dele, né? Eu digo os avós da Isis. O Fernando ele era manipulado pela dona Virgínia e pelo senhor Antunes. Porque a dona Virgínia e o senhor Antunes eram as pessoas do poder, do dinheiro, da grana. E eu vou entendendo que o Fernando, ele não gostava muito, sabe, do trabalho, não. Embora ele fosse até para a empresa, ele não era uma pessoa assim dedicada ao trabalho, muito pelo contrário. Depois desse tempo ele passa aos seus hábitos noturnos com mais força ainda, e o vício da bebida alcoólica com mais força ainda. E aí o meu casamento ele entra numa fase muito triste por esse aspecto, porque do relacionamento com o Fernando eu vou vendo que eu tenho tão pouco, eu tenho quase nada. Porque tem um momento que a mulher ganha exatamente essa consciência, você começa a perder o medo de perder o que você não tem. Você já não tem, aí você se conscientiza disso, fala, puxa, já não é tão interessante para mim. E a coisa vai piorando nesse relacionamento, e eu vou sentindo a pressão dos meus sogros, tanto de dona Virgínia, como também do seu Antunes. E é exatamente aí que acontece aquilo, porque ainda aquele processo de divórcio, embora o divórcio tivesse já saído, faltavam assinaturas, porque a outra parte não concordava em absoluto, mas até ali, os meus contatos com a ex do Fernando era através de advogado, porque ela estava na Itália, em Messina. Então o advogado dela era aqui no Brasil. Então o contato que eu tinha era com o advogado dela. Só que exatamente neste momento, no pós-morte do meu avô, eis que ela me telefona da Itália. Sheila, a ex do Fernando, a mãe da Isis. Doutora Mariana, oi. Sheila. Oi, Sheila. Eu tenho tratado com o seu advogado. Eu sei disso. Mas não é exatamente sobre o meu caso que eu estou ligando para conversar com a senhora. O que é? É para conversar um pouco, de mulher para mulher. Porque eu tenho sabido que você pelo menos trata muito bem a minha filha. Ah, sim. Ela também é muito carinhosa para comigo. Eu apenas estou sendo recíproca ao tratamento que eu recebo dela. Pois é, e é exatamente por isso que eu me sinto em dívida nessa conversa. Eu precisava esclarecer alguns pontos. Dizer que eu errei é simples, sabe, doutora Fernanda? Você confundiu, eu sou Mariana. Ah, perdão.
Mas dizer simplesmente que eu errei, doutora Mariana, é simples. Eu queria esclarecer alguns pontos. Eu fui extremamente impressionada nesse relacionamento, sabe? Eu descobri isso logo após até o nascimento da Isis, minha filha. Aliás, Isis Graziella. Foi difícil eu encaixar esse segundo nome, era o meu, mas Isis era uma escolha da avó dela. Para você ter uma ideia do tipo de voz que eu tinha dentro do relacionamento, o meu nome teve que ser o segundo na composição. Ficou Isis Graziella. Então eu me senti extremamente pressionada e eu notei que eu tinha me casado com um sujeito que era um zero à esquerda. Para não usar uma expressão chula, chamá-lo de banana. Ele era um zero à esquerda, sabe? Na verdade, quem tem o comando todo daquela casa é exatamente a Virgínia e o marido dela, o Antunes. Eles são os donos do dinheiro. E se eu suportei bem até o nascimento da minha filha, após o nascimento dela, não deu mais para suportar, porque simplesmente eu comecei a entender que a Virgínia queria simplesmente tirar a filha de mim, ficar com a menina. E por uma imaturidade muito grande, e por comodidade também, e por estar muito iludida com o poderio da grana que eu passei a ter, eu acabei permitindo que isso acontecesse. Eu fui deixando a minha filha ser criada e se envolver cada vez mais com a avó, com o avô, e fui deixando-a de lado. Quando eu percebi, sabe, doutora Mariana, né? Sim, doutora Mariana. Então, quando eu percebi que a minha filha estava sendo, eu vou usar essa expressão porque eu não tenho outra, roubada de mim, eu quis voltar atrás. Mas eu observei que talvez fosse tarde demais, porque eu já notava que não tinha apego da minha filha para comigo. Foi quando eu comecei a pressionar o Fernando para que ele se mudasse comigo da mansão, da casa. Ele por muitas vezes se mostrava até convencido, esteve próximo de fazer isso, mas jamais teve coragem de fazê-lo. E isso vai fazendo com que diminuísse ainda mais a minha admiração. Se é que um dia eu tive admiração por ele, mas essa admiração vai praticamente a zero. E eu fico insistindo, sabe? Eu fico insistindo. E percebendo que os meus sogros, a Virgínia e o senhor Antunes, estavam roubando a minha filha de mim. Eu, de novo, por imaturidade, acabei conhecendo uma outra pessoa. E acabei me envolvendo com essa outra pessoa. Ele, italiano, de Messina. E exatamente num dia, depois de uma briga onde eu fui muito humilhada, porque nesse dia eu fui acusada de ter me casado com o Fernando, único e tão somente por interesse. Escutei isso da minha sogra, escutei isso da Virgínia, escutei isso do meu sogro. E aí chegou o Fernando, bêbado, e concordou plenamente com tudo que dizia a mãe e o pai. Nesse dia nós tivemos uma briga muito feia, uma briga das piores. Eu acabei fazendo uma bobagem, uma besteira. O italiano tinha me dado uma arma de fogo.
um revólver. E quando eu me senti humilhada, eu acabei sacando da minha bolsa aquela pequena arma, o revólver. E eles ficaram estupefatos e com muito medo do pior acontecer, porque eu chegava a tremer com aquela arma na mão. Mas Deus me iluminou que eu não apertasse aquele gatilho. Ainda bem. E aí então, passado aquele momento, quando eu, graças a Deus, não tive coragem de usar aquela arma, nem contra um nem contra o outro, embora eu estivesse extremamente ferida e humilhada, eu saí de casa. Saí de casa, desesperada. Fui atrás do italiano, mas exatamente naquela noite eu não o encontrei no lugar de costume. Quando eu tentei voltar para casa, eles me impediram de entrar. E disseram... Na verdade, foi a Virgínia quem conversou comigo, a minha sogra. Ela disse, olhando para mim, falou: olha, você vai ter uma oportunidade a de sumir dessa casa e não ser denunciada, e de assinar o teu divórcio, abrindo mão de qualquer tipo de direito que você possa ter. Do contrário, você vai ser denunciada por tentativa de homicídio. E eu e o meu marido, com o nosso poder econômico, nós vamos te colocar no fundo de uma cela por muito tempo, por muitos anos. É uma questão de escolha da tua parte. Eu sabia que eles falavam sério. Eu sabia que eles não estavam para brincadeira. E foi nessa hora que, impedida de entrar na minha casa, eu até pedi para ver a minha filha. Ela disse: não, tua filha está dormindo. Esqueça. A menina será criada por mim. Você vai embora. Se não quiser ir para o fundo de uma cela. E amedrontada e imatura, eu virei as costas e saí. E quando eu procurei o italiano, desta vez o encontrei. E ele, quando me viu desesperada, simplesmente fez um afago no meu cabelo e disse: então eu vou comprar 2 passagens. Eu estou indo embora. E eu ia te chamar para ir comigo. Mas eu entendo que tudo aconteceu exatamente para contribuir com esse momento. Você vai comigo. E foi assim, sabe, doutora, que eu saí do Rio de Janeiro com destino à cidade dele, Messina, na Itália. Talvez seja essa uma parte da história que você, Mariana, desconhecesse totalmente. Tem razão. Essa parte da história eu desconhecia. E a verdade era exatamente essa, que essa parte da história eu desconhecia totalmente. Mas por essa parte da história, dá para você que está acompanhando o meu relato entender que eu estava metida numa família muito confusa. Numa família poderosa do ponto de vista econômico por parte de Virgínia e seu Antunes.
mas de um filho manipulado. E ele era muito manipulável pelos pais. Só que havia nessa família alguém que tinha uma sintonia absoluta e total comigo. Isis. Agora eu entendi o porquê da junção de dois nomes fortes, né? Isis e Graziela. Isis Graziela. A ligação entre mim e ela era muito forte. Havia nessa história uma escolhida. Quem era a escolhida? Ela ou eu? Eu precisava urgentemente tomar algumas atitudes, tomar algumas providências, entender o que se passava, esclarecer, porque afinal de contas eu como advogado havia aprendido que em qualquer história você sempre tem as duas partes. Então eu precisava parar para ouvir também a outra parte. Eu não via a hora de confrontar o meu marido e perguntar a respeito desse episódio que eu desconhecia totalmente. Será que era verdade o que havia me relatado? A mulher que agora vivia na Itália, a ex dele, a Sheila, será que era verdade? Você vai saber de tudo no próximo capítulo dessa história. A escolhida. Quem é, na verdade, a escolhida? Amanhã, nesse mesmo horário, acompanhe aqui no rádio e acompanhe aqui no nosso canal no YouTube. A história onde tem muito conflito, é verdade, mas principalmente onde tem uma grande lição de amor. A escolhida, amanhã, aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa.